Então não tem como eu amar a minha igreja e realmente não cuidar das paredes, não cuidar do chão limpo, não cuidar de tirar a poeira. É como se a gente cuidasse da nossa própria casa. E realmente eu não sei como é a sua casa, amado, mas nós mostramos que amamos a Deus quando cuidamos daquilo que Ele nos dá poder de administrar. Você nunca vai ter o que você deseja se você não cuidar daquilo que você já tem. Então, fazer faxina dentro de casa é Bíblia também. Limpar a geladeira é Bíblia. Você entende que antes da gente falar da igreja, a gente precisa falar do nosso estilo de vida. Porque a gente vai trazer para dentro da igreja os nossos próprios costumes, o nosso próprio estilo. Então, se a gente não administra aquilo que a gente tem em casa, quando eu trago a visão de uma igreja local, é muito conturbante. Por quê? Porque você vai achar que eu dou valor a uma coisa que você não dá. Tem alguém na igreja ainda ou já foi todo mundo embora? Então, quando a gente fala da igreja local, antes da gente se aprofundar na palavra, é necessário a gente ter ideia da importância que a nossa casa tem. Então, quanto mais eu sou um bom mordomo, mais o Senhor libera algo para a minha vida. Só que a gente vive numa geração hoje que valoriza muito o individualismo. E isso é preocupante, amado. Por quê? Porque quanto mais individual você é, mais vulnerável ao ataque do inimigo você se torna ali vulnerável. Você está aberto para ser atacado. Só que quando a gente fala do reino de Deus, o reino de Deus nunca foi construído de forma isolada. Então, por mais difícil que a igreja seja, a igreja só é difícil porque tem você nela. Tu já imaginou uma igreja sem ninguém? Uma parede não pode entrar em ataque com você. Um telão ligado não vai te dar choque, só se você encostar, não sei. Mas as coisas não têm o poder de mexer com a gente. Por quê? Porque são coisas. Só que quando a gente fala do reino de Deus, a gente precisa ter uma mentalidade que Judas é importante. Tá aqui ou não? Não adianta querer Jesus se Jesus anda com os 12 discípulos. E os 12 discípulos caracterizam quem somos. É necessário um Judas, é necessário um Pedro, é necessário um João, é necessário um Tiago, é necessário um Tomé. É necessário, amado, é necessário. Porque o reino de Deus é construído de uma forma ampla. Não existe cristianismo saudável fora da comunhão. Mas, pastor, eu gosto desse tipo de pessoas. Mas você vai ter que aprender a gostar de todas. Porque a gente traz a nossa perspectiva de crença, de vida. Então, o quão ferido você foi, é o quão ferido você se torna. Aonde? Dentro da igreja. São crenças que nos fazem viver de uma forma contrária daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua. Olha para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela, você é importante, independente da forma que você é. Fala para ela, você é chato, você é insuportável. Agora você vai dizer, você é bonito, você é legal. É interessante, amado, porque a gente não consegue ouvir aquilo que é negativo, já reparou? Porque a gente sempre vai levar para o lado pessoal, a gente tem uma resistência de levar para o lado pessoal, mas não, amado, é sempre para o funcional. Todos nós somos importantes. Por quê? Porque Deus nos criou assim. Então não existe cristianismo saudável sem o outro. O outro é importante, amados. A palavra diz que é melhor serem dois do que um. A palavra do Senhor diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos, Ele está presente. Ele nunca trabalhou no individualismo. A Bíblia ela nunca vai apresentar seguidores solitários. Ela nunca vai apresentar uma igreja saudável que anda sozinho. Ela sempre vai apresentar um corpo, e é interessante porque você tem uma alma que habita em um corpo, amém? Catuca, belisca essa pessoa que está do seu lado só para ver se tem uma alma aí dentro mesmo.
Nem um gritinho, aperta mais. Dá aquele gritão assim, sabe? Aperta, esmaga. Amado, Deus é lindo porque por mais que seu corpo não queira andar junto, ele vai ter que estar junto. Eu nunca vi um membro do seu corpo andando sozinho no meio da rua. Se vocês verem, repreenda em nome de Jesus. Aquele filme Família Addams, que a mão anda sozinho, aquilo ali é demônio puro. Repreenda. Não existe isso. Mas você pode machucar a perna. Alguém aqui já feriu ou já machucou alguma parte do corpo? Sim. Existem áreas do corpo que você machuca, que ali mesmo você administra um medicamento. Mas existem áreas do corpo que quando você está com algum problema, só a sua boca vai servir. Para quê? Para tomar aquele antibiótico horrível. É assim ou não é? Aquele remédio de dor insuportável que você diz, desceu ruim. Por quê? Porque o seu pé pode estar doendo, mas vai entrar o remédio por onde, amado? Porque o corpo, ele precisa andar junto. E é isso que a palavra diz, o corpo somos nós e o cabeça da igreja. O cabeça, o dono da igreja é Jesus. Olha o que diz Hebreus 10, abre comigo a sua Bíblia, Hebreus 10, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse? É o dia da volta do Senhor Jesus. Mas a palavra no começo vem dizendo, não deixando a nossa congregação, como é do costume de alguns, amado. Todas as vezes que você entrar numa crise existencial, numa crise financeira, numa crise emocional, numa crise de casamento, todas as vezes que bater o desânimo, o primeiro lugar que você vai não querer estar é na igreja. É dessa forma. Eu estava conversando com a pastora Priscila, quinta-feira eu vim à igreja. E eu sentei literalmente arrastada no primeiro banco ali. E no momento de louvor e adoração, eu comecei a ser preenchida. Depois no momento da palavra, o que te motiva, eu precisava dessa palavra. Mas até chegar aqui, passou pela minha cabeça várias coisas, como eu não vou hoje, eu não quero estar. E uma das coisas que meu marido falou comigo é, amor, você vai? Eu disse, vou, porque Deus não fez nada comigo. Deus não gerou nenhum problema em mim. Porque se a gente não renova a nossa mentalidade, a gente vai descontar em quem nos ajuda. A gente vai descontar realmente em quem cuida de nós. E amado, entenda algo. A casa do Senhor ainda sempre será o melhor lugar para se estar. A igreja local, amados, não é um lugar opcional. Aqui foi um lugar que Deus criou para ser a igreja. E de fato não é fácil ser igreja. A palavra muitas das vezes diz que nós precisamos suportar uns aos outros. Sabe o que significa suportar? É o que essa cadeira está fazendo por você. A cadeira não está podendo falar nada. A cadeira não está podendo dizer assim, dá licença que eu vou para outro lugar. Não. Quando ela viu o povo chegando, a cadeira deve ter feito. Ai, meu Deus, está chegando todo mundo. Sentou. Sentou é o papel da cadeira suportar. E deixa eu falar algo para você. Nós precisamos aprender a suportar uns aos outros em amor. O que nos faz, muitas das vezes, não querer estar dentro da igreja local, que é um projeto divino, amado, é a ofensa. Nós estamos saindo de um lugar que Deus nunca nos tirou. Entenda algo, a igreja não é perfeita. Mas é o único lugar que Deus escolheu para aperfeiçoar pessoas imperfeitas.
Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, bonita, cheirosa, maravilhoso. Diz: nós estamos caminhando para a perfeição. Nós estamos caminhando para o crescimento. Nós estamos avançando para um outro nível. Quero profetizar na sua vida, na vida dessa pessoa que você pegou na mão dela, declarando que 2027, o próximo ano, vai ser completamente diferente daquilo que Deus já está fazendo nesse ano, porque a palavra dele diz que os nossos caminhos não são o caminho dele. Os nossos pensamentos não são os seus pensamentos. Não somos perfeitos, mas levanta a sua mão e começa a dizer para o Senhor: eu quero viver algo novo, Senhor. Eu quero estar conectado ao corpo de Cristo. Eu quero ser igreja. Eu quero crescer nesse lugar. É interessante porque Maria e José perderam Jesus em um certo momento da sua infância. E realmente Jesus, sendo criança, poderia ter ido para qualquer lugar. Mas ele foi para onde? Ele foi para a igreja. Ele foi para o santuário. Ele foi para a sinagoga. Esse ainda continua sendo o melhor lugar. E diante disso, o poder que a igreja tem, a primeira coisa que nós precisamos entender: a igreja é uma instituição estabelecida por Cristo. Amado, a gente aceitando ou não aceitando, querendo ou não querendo, achando que igreja abre em qualquer lugar, achando que tem várias igrejas. Igreja, amado, é uma instituição estabelecida por Deus. Toda igreja que eu vejo de portas abertas, eu oro por elas. Porque a igreja é a casa de Deus. Olha o que diz Mateus 16, versículo 18. Abre comigo a sua Bíblia. Pois também eu te digo, e o pastor ministrou essa mensagem pela manhã. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, algumas versões, e as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Uau! Jesus, ele não disse: eu construirei indivíduos fortes. Amado, você pode ter uma boa palavra nos seus lábios. Você pode ter um dom incrível. Você pode saber falar. Você pode saber pregar. Você pode saber servir como ninguém. Mas se você não tiver no corpo, você não funciona. Ele não constrói indivíduos com dons para si. Ele constrói indivíduos com dons fortes para a igreja. É por isso que Jesus disse para Pedro: eu edificarei a minha igreja. Só que essa igreja não edificarei as estruturas. Eu edificarei cada pessoa. Eu edificarei cada dom. Eu edificarei cada ministério. Eu edificarei cada homem. Eu edificarei cada mulher. Eu edificarei cada criança. A igreja, amado, é uma ideia de Deus. A igreja não nasceu no coração de um homem. A igreja nasceu no coração de Deus. É por isso que a igreja local, ela é um instrumento ordinário. O que significa um instrumento ordinário? Em ordem. É um local em ordem. Em ordem de Deus, para cumprir o quê? Os propósitos na terra. Então, por mais que você venha a um culto de 2 horas, por mais que você venha durante a semana, por mais que você participe de um ministério, é muito mais do que isso. É algo muito além. É algo muito mais poderoso, porque é a forma que Deus se estabelece na terra. Mas, pastora, Deus não é Deus? Mas, amado, Deus, ele não burla a sua própria palavra. Se ele constrói a igreja, edifica a igreja, é a igreja. A igreja é um local. No local tem um líder. No local tem pastores. No local tem dons se desenvolvendo. Então entenda algo: quem despreza a igreja, despreza aquilo que Cristo decidiu construir. E é por isso, amado, que existe esse movimento de esse andarilho, essa andança de igreja para igreja. Pastor André Rezende,
no período que ele veio, ele falou: pastor Diego, como funciona aqui no Rio de Janeiro? Porque a estatística que nós recebemos do Rio é que é o povo mais difícil de congregar. Porque nunca se firma. Está sempre em várias igrejas. Porque se eu não me adapto aqui, eu vou para a igreja que eu vou me adaptar durante um mês. Quando esse um mês acaba, que alguém me desafia, que alguém me estica, eu vou para outra, e eu vou para outra. Aí você não tem mais raiz, você é tirado de um lugar para o outro. Por quê? Porque eu quero só servir do jeito que eu quero, mas eu não quero ser podado. Há muitos anos atrás, eu ministrei uma palavra lá na igreja da Otacílio. Quem é da Otacílio aí lembra? Foi lá que eu ministrei ou foi aqui? Foi lá. Amados, eu peguei um culto. Falei, alguém arranja uma planta para mim. Traz para o altar, encheu tudo de terra. Foi uma coisa maravilhosa. Pensa num negócio que eu não deveria ter feito, era aquilo. Peguei uma tesoura de podar. E aí eu comecei falando, olha só. A árvore, ela começa a crescer. A palavra diz que aquilo que não está dando fruto, ele pede para cortar. Aí eu comecei, amado, corta. Aí todo mundo, ai meu Deus. E aí, de repente, eu falei, mas a palavra continua dizendo que aquilo que também está dando fruto, a gente deve fazer o quê? Cortar. Para quê? Para que dê mais frutos ainda. Qual foi a frase que ficou conhecida dessa ministração? Quem não administra, corta. Porque nós precisamos ter uma mentalidade, amado. Esse lugar não é para te tirar, é para te fazer firmar, crescer, se desenvolver, criar raízes. É de você chegar daqui a um mês e dizer, eu não sou mais a mesma pessoa, porque o Senhor está fazendo um trabalho grandioso na minha vida. Eu posso estar passando pelo fogo, mas ele não vai me queimar. Eu posso estar indo pelas águas, mas as águas não vão me cobrir. Olha o que a palavra vem dizendo, nós somos desafiados a entrar nesse lugar de transformação. Então quem despreza a igreja, despreza aquilo que Cristo decidiu construir. Eu tenho 1 milhão de relatos de pessoas dentro da igreja que dizem, pastora, hoje eu falo melhor. Hoje eu me desenvolvo, eu cresci no trabalho que eu estou por conta da liderança que eu estou vivendo aqui. Pastor, algo está crescendo na minha vida. Por quê? Porque quando você despreza, você não recebe. Quando você rejeita a pessoa que está do seu lado, você não cresce. Quando você escolhe a forma que Deus tem que fazer, você não se desenvolve. A igreja, amado, continua sendo uma instituição estabelecida por Cristo. Talvez não está da forma que você queira que a igreja esteja, mas também não está na forma que eu gostaria que ela estivesse. Você entende? A parede é preta, por que é preta? A parede é branca, por que é branca? Amado, quando a gente entra em obra na igreja é uma coisa linda. Porque a igreja estava toda preta. Alguém lembra que a igreja estava toda preta? Chegaram várias pessoas perto de mim. Com certeza não estão mais aqui. Pastora, por que a igreja é preta? Falei, então, é porque é preta, a gente consegue tampar, né, as imperfeições. Ah, tá, é por isso? Mas se você quiser pintar a igreja, a gente recebe essa benção. Ah, não, pode deixar preta mesmo. Aí a gente começou a pintar de cinza, mas antes de ficar cinza, precisou emassar. E qual é a cor quando emassa, amado? Amado, que teve de gente pro pastor. O pastor chegava na igreja e falava assim, pastor, a igreja vai mudar de cor? Aí o pastor, não, nós estamos num processo, nós estamos em obra. Daqui a pouco a igreja vai voltar a ficar na cor que deveria ficar. Ah, tá, porque eu não quero mais igreja branca, não. Amado, como seria a igreja se fosse, na sua opinião? Agora eu vou falar um pouquinho mais profundo, posso? Como seria a igreja em relação à sua casa?
A palavra de Deus diz que se você primeiro não governa a sua casa, você não pode participar do corpo de serviço da igreja. Então, para a gente poder administrar uma igreja, exige muita responsabilidade, existe muita entrega, existe muita renúncia, exige uma vida no altar. Então não é sobre a gente acreditar que a igreja não presta mais, é a gente trazer a igreja de volta ao valor que ela nunca deveria ter perdido. A igreja é a casa de Deus, é um lugar estabelecido por Ele. A segunda coisa que eu aprendo é que a igreja é um corpo, não é uma opção. A igreja, amado, é um corpo. Então, não é uma opção da sua vida, igreja ou não. Vamos lá. Já reparou quando está tudo indo mal na sua vida? Para onde você corre? Ih, meu Deus. Quando a luta chega na minha vida, amado, o primeiro lugar que eu estou é aqui. Só que quando as coisas estão boas, o primeiro lugar é aqui também. Você entende que igreja faz parte da nossa vida, é estilo de vida. Não é eu vou quando dá, quando pode. Amado, já imaginou você precisar de Deus e Deus te falar, vou te responder quando eu quiser? Alguém aqui já precisou muito de Deus, a ponto de estar chorando, conversando com Ele, falando, me responde, Senhor, me responde, Senhor. Já imaginou Ele falar, hoje não dá não. Mais tarde a gente pensa nisso. Amada igreja, a igreja é um corpo, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento. Deixa eu falar algo para você, existe um pilar muito importante na vida de todo cristão. A religião é uma área importante para ser tratada. Eu estou falando hoje como quem está atendendo pessoas que estão em crises emocionais porque não sabem para onde vão. E se eu morrer, para onde eu vou? Pergunta para a pessoa que está do seu lado que se ela morrer hoje, para onde ela vai? Às vezes a gente não sabe, amado, porque essa área é importante para ser ensinada. Essa área é importante para ser vivida. Você precisa cuidar dessa área. Olha o que diz 1 Coríntios 12, 27. Abre comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. É forte, amado, essa palavra, sabe por quê? Porque ninguém pode ser corpo sozinho. É nesse lugar que você é ensinado, é nesse lugar que você é confrontado, é nesse lugar que você é esticado, é nesse lugar que você está feliz, é nesse lugar que você está triste. Você é corpo. Você pode até frequentar Deus sozinho. Seu secreto, você está só você e Ele, não tem problema. Agora, você não pode viver o evangelho completo sem igreja. Pastor, eu assisto pelo YouTube, eu vejo. Parece um clichê eu estar ministrando uma palavra dessa, amado. Porque não é sobre você vir ver a gente. Você entende, Rafa? Não é sobre você vir ouvir o que a gente está dizendo. Mas é sobre você entender a necessidade. Eu não posso frequentar, eu não posso ser raso. Eu preciso ter alguém que cuide de mim, eu preciso ter líderes acima de mim, eu preciso ter pessoas, eu preciso de Paulo. Todo Timóteo precisa de Paulo. Você não consegue crescer de forma sozinha. Você não é independente. Para Cristo, todos nós precisamos de alguém. Alguém que fale ao nosso coração. Alguém que a gente possa rasgar e ser de verdade. Alguém que a gente possa dizer o que realmente a gente está sentindo. Buscar a Deus é sozinho. É o seu secreto. Agora, você precisa estar no meio do corpo. E eu vou falar algo para vocês, como igreja, amados, não tem uma área da igreja que não é coberta aqui. Se você tem filho, tem cultos para as suas crianças. Se você é homem, tem culto para os homens. Se você é mulher, tem culto para as mulheres. E acabou aí. Se você tem família,
Tem culto para a família. Se você é adolescente, cadê os adolescentes? Tem adolescente aí? Tem culto para adolescente. Amado, se você quer ter uma intimidade, conexão, tem célula. Levanta a mão para mim quem participa em célula aqui na igreja. Célula é muito mais que um lugar de comer, amado. Célula é um lugar de conexão, de comunhão. É ali que você chora, é ali que você sorri, é ali que você abraça. É necessário eu criar raízes. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí e fala para ela: você não pode ser planta sem raiz. Você não tem como crescer se você não estiver bem fundamentado. John Piper diz que não existe cristão maduro que despreza a igreja local. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Amado, quando a gente é criança, a gente fica bicudo. Já viu como é que é criança? Quem tem filho pequenininho aqui? Levanta a mão para mim. Amado, quem tem filho pequeno é uma delícia. É lindo de se ver. Porque se você entrar na guerra dos seus meninos, você perde a amizade. É assim ou não é? Eu fico olhando os pais aqui com criança pequena, eu acho maravilhoso. Eu fico andando por eles, pensando assim, já passei dessa fase. Um quer brincar com o mesmo brinquedo que o outro quer brincar, e aí começa a guerra, começa a briga, começa não sei o que lá. Aí os pais precisam fazer vista grossa, porque senão dá ruim entre os relacionamentos. E no final você fala, fica aqui sentado de castigo. Aí daqui a pouco a mesma criança que brigou, pegou o negócio do seu filho, beliscou, bateu, mordeu, é a mesma criança que está brincando. Aí tu diz, não tem vergonha não, né? Não tem vergonha não, porque criança... ela age de forma imatura. Só que o pior, amado, é que dentro da igreja local, aqueles que já deveriam estar ensinando, estão voltando a ser criança. O apóstolo Paulo diz, vocês eram para estar comendo comida sólida, mas voltaram para o leitinho. Aí ele diz o seguinte, para esse que voltou para o leitinho, não é mais adulto. Agora ficou... anão espiritual. Precisa voltar e tratar com mimimi. Não fica triste. Não fica desse jeito. Quantos aqui estão fazendo next level? Levanta a mão aí bem alto. Quantos já fizeram next level 1? Levanta a mão aí e grita. Tem uma matéria baseada no livro que desenvolvemos do John Bevere, A Isca da Ofensa, a isca de Satanás. Porque, amado, toda vez que eu me ofendo, eu não cresço. Pastor, então eu não vou sentir? Não, amado, você só não vai idolatrar o que você sente. Olha para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, para de idolatrar os seus sentimentos. Deus, ele não vive por sentimento. Deus, ele vive por convicções e por isso nós precisamos viver pela fé. Não existe cristão maduro que despreze esse lugar, amado. É esse lugar que te estica. E eu quero te dar uma boa notícia. Se você se movimentar daqui, vão te esticar no outro lugar também. Cristão isolado é presa fácil. Eu me lembro quando o João Vitor era pequenininho. E eu tinha acabado de entrar na Save. É interessante, amado, que a gente tem que guardar o nosso coração. Quando no seu casamento estiver tudo bem, o inimigo vai tentar atacar os seus filhos. Tem alguém aqui? Quando o seu filho estiver bem, vai tentar atacar o seu relacionamento. E eu me lembro que eu estava bem na recepção, animada. Tinha acabado de entrar. A gente começou a desenvolver o ministério da recepção. Nós ficamos com 70 pessoas. 70 pessoas tendo que escalar. E eu falei, uou, agora nós estamos vivendo, amor, um momento maravilhoso. A recepção era o lugar que todas as pessoas queriam estar. Era um negócio que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E no momento que eu baixei a guarda, amados, eu me lembro que uma pessoa chegou perto de mim e disse assim, o seu filho deu um beijo de maldade no meu filho, na minha filha.
Amados, o meu filho tinha 4 anos. Naquela hora eu estava tão animada na recepção, de repente meu semblante caiu, eu fiz. Eu olhei para o Diego e falei, amor, pega a chave do carro e vamos embora agora. Diego olhou para mim, Kelly, o que houve? Não, uma pessoa falou que meu filho deu um beijo de maldade, ele só tem 4 anos. Diego olhou para mim e falou assim, e você tem quantos anos? É Tramontina. Falei, então, pelo que me parece, eu acho que eu tenho 20 e poucos anos. Aí ele, não, tu tem 4 também. Eu quero saber como você vai reagir diante disso. Amados, eu voltei com meu orgulho quebrado. Voltei para a recepção. Falei pro João, filho, cuidado com aquela menina. Ele pequenininho. Cuidado com aquela menina, João. E vamos continuar, amados. Eu engoli meu choro. Eu peguei meu coração, que já tinha sido tocado naquela hora, e falei, Espírito Santo, a tua palavra diz que o nosso coração, ele procede vida e morte. E nessa tarde eu vim cultuar o Senhor. E eu te peço que o Senhor tire todo o espírito de morte dele. E comece a bombear sangue novamente por ele, para que eu não pare de sentir. Porque o meu coração ficou ferido. Amados, na mesma hora. O Espírito Santo começou a me limpar. E eu falei, eu não vou cair nesse lugar. O inimigo um dia tentou me tirar, amados. Eu não sei se você conhece a história do pastor. Mas ele estava sentado lá no lugar onde o seu Eli está sentado, lá no último. E ele falou para mim, eu não entro mais na igreja. Quantas vezes eu orei com a minha sogra, não foi, dona Creuza? Quantas vezes nós orávamos dizendo, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E quando ele volta, nós não podemos ser instrumentos de derrota, de empecilho, pedra de tropeço. Naquele momento, somente meu pensamento começou a voltar à tona, dizendo, um dia eu orei para que ele estivesse, agora não vai ser eu que vou tirar. Porque nesse lugar é o lugar que nos poda, que nos amadurece. Eu não posso desprezar esse lugar. Entenda, amados, aquilo que você despreza, os seus filhos rejeitam. Cristão não nasceu para ficar isolado. Quem se isola se torna uma presa fácil para o inimigo. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, você é chato, mas é meu amigo. Vira para os de trás agora, fala para ele assim ou para ela, eu vou orar por você essa semana. Me dá o seu número de telefone, me dá algum contato, o que você precisa, eu vou orar por você. Amado, não existe coisa melhor que poderemos fazer por alguém, senão nós abrirmos a nossa boca e orarmos, declararmos, decretarmos, profetizarmos. E eu profetizo sobre você um novo tempo, uma nova estação, crescimento, desenvolvimento. Vamos fazer a travessia, vamos passar para o outro lado. Esse lugar vai crescer muito e precisa de você, precisa da sua disponibilidade. Quanto mais maduros estivermos, mais o Senhor vai entregar. E amados, de fato, o Senhor está fazendo algo nos nossos ouvidos, dizendo, amadureçam a igreja, amadureçam a igreja, amadureçam a igreja. Porque o Senhor está abrindo portas, nós temos aqui, agora estamos direcionando para outros lugares. E precisa do seu amadurecimento, precisa da sua liderança, precisa de um coração firme. Não se isole. Olha para essa pessoa do seu lado e fala para ela, o seu dom é para me servir. Terceira coisa que eu consigo aprender quando eu falo da igreja, é que a igreja é um ambiente de crescimento espiritual. Efésios capítulo 4, do 11 ao 12. Vamos ler comigo? Abre comigo a sua Bíblia, Efésios capítulo 4. A palavra dele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus estabeleceu a liderança.
Deus estabeleceu o ensino. Deus estabeleceu a comunhão. Para o quê? Para o crescimento. Amado, você não cresce apenas ouvindo as mensagens. Você cresce sendo tratado, confrontado, discipulado. Nós estamos vivendo o ano do... Ih, meu Deus, só 3, espera aí. Nós estamos vivendo o ano do... Amado, eu achei lindo quando a gente estava na virada do ano. Quando o pastor falou, prepara que eu vou falar para a igreja qual será o nosso próximo ano. Eu achei maravilhoso, eu fiquei emocionada de ver os irmãos. Eu falei, vai vir quebradeira aí. Vai vir confronto difícil. Porque discipulado, amado, é você ouvir o que você não quer, mas você precisa. E para você ouvir o que você precisa, mesmo não querendo, você vai ter que confiar no coração de quem está falando. Você tem ideia do que é discipulado? Discipulado é você acreditar que quem Deus colocou na sua vida não é para te matar, é para te fazer crescer. Amado, nosso coração precisa estar livre, porque senão nós iremos rejeitar. A gente acha que a gente cresce ouvindo mensagem, vindo ao culto, 2 horinhas. Não, amado, a gente cresce sendo tratado. Aqui é lugar de crescimento espiritual. E deixa eu falar algo para você. Ontem, enquanto eu estava caminhando na praia com meu marido, as crianças, os pastores, teve um momento que me chocou muito na praia, porque estavam fazendo algo muito difícil sobre a vida de uma pessoa na areia. E na mesma hora que a gente estava caminhando, a gente parou, eu e meu marido, e começamos a orar. Dizendo, a gente não recebe isso para essa vida. A gente não recebe isso para essa vida. A gente repreende o que está sendo feito sobre a vida dela agora. E amados, foi uma atmosfera estranha. Que quando eu parei para olhar, eu falei para mim mesma, se a gente não cresce num ambiente igreja, você vai crescer espiritualmente em um outro ambiente. Quando eu olhei aquela vida naquele lugar, eu disse, deve ter sido frustração que levou ela para esse lugar. Deve ter sido a decepção, deve ter sido o abandono, deve ter sido a rejeição. Amado, se você não decide estar na casa de Deus, você vai estar em outra casa, com outro movimento espiritual. Pastora, mas isso não é verdade. É verdade. Todos nós queremos uma solução para a nossa vida espiritual. Nós queremos tratar dessa área e não sabemos como. Hernandes Dias Lopes diz que a igreja é uma escola de formação espiritual e é um hospital para almas feridas. Vamos lá. A igreja é uma escola de formação espiritual, mas a palavra de Deus diz que o espírito está pronto. O que impede de crescermos espiritualmente? As questõezinhas da nossa alma. As coisinhas que estão lá dentro desde o passado. As coisas que vivemos desde a nossa infância. As marcas na nossa alma, as dores, as feridas. É isso que nos impede. É isso que nos faz fugir desse lugar. Porque o problema não é a igreja. O problema é que a pessoa que está do seu lado fez algo que remete exatamente o que você viveu lá atrás. O problema é que a figura que mudou. E aí você diz assim, estou vivendo tudo de novo. Só que na verdade você não está vivendo tudo de novo. É Deus que está te expondo a uma nova realidade, mas a gente vai precisar tratar. E deixa eu te falar, amado, não é qualquer pessoa que trata, não. Não é para qualquer pessoa que você abre o coração e fala, não. E aí o que a gente faz? A gente abre o nosso coração e fala para quem não deveria. Aí sabe o que acontece? Nos ferem de novo. E aí você diz, a igreja não presta. Só que na verdade, amados, a gente não está confiando no nosso coração para quem realmente vai cuidar. Eu quero declarar sobre você. Esse ano não pode ser igual. 2026 precisa ser diferente. A sua armadura vai ter que cair. A menina de Samaria vai ter que entrar dentro da sua casa de novo.
alguém vai ter que chegar no seu coração e dizer: tu está ferido, você está machucado, você precisa de ajuda. Tem profeta em Israel. Alguém vai ter que acessar esse lugar e dizer: ei, tem profeta em Israel. O que ele disser, faça. Não resista. É para mergulhar no rio, pior que tem mergulho. O que ele está dizendo para fazer? Confie no coração de quem está tratando da sua vida. Aqui é um lugar para ser curado. À medida que os anos passam, eu percebo que preciso de mais cura. Eu olho e falo: Senhor, como que eu ajudo alguém se eu preciso ser curado? E o Senhor vai dizer: enquanto você ajuda, eu curo você. Enquanto você faz, eu estou indo contigo. É necessário, amado, ter alguém que diga: ei, Naamã, você está machucado. Você está doente. Só que não é qualquer pessoa que pode dizer isso não, amado. É liderança. E deixa eu falar algo para você. De uma coisa eu falo com propriedade: a liderança desse lugar é saudável o suficiente para te ajudar a ir para a próxima fase, para o próximo nível. Nós buscamos pela santidade, nós buscamos pela pureza. Só não é tratado num ano como esse quem não quer. Quem dá as costas e diz: eu não aceito. Porque Deus vai usar, amado, quem você não espera. Deus, Ele não vai levantar quem você quer, quem você espera. Naamã vai bem legal lá e diz: chama ele para falar comigo. O profeta diz: avisa ele que é para ele lavar lá no rio, que tem o pior, 7 mergulhos. Às vezes a gente se incomoda, amado, no processo, porque para todo o nariz em pé, Deus coloca alguém mais em pé ainda para tratar. É assim ou não é? Aí você diz: quem essa pessoa acha que é para falar assim comigo? É Deus tratando o seu ego. O pastor diz muito bem que cada um tem o líder que merece. Você diz: o meu chefe não tem consideração. Cuidado, o Senhor está tratando você. O meu líder da igreja não sabe fazer, é eu que deveria fazer no lugar dele. Amado, se fosse para ser você, Deus tinha levantado você. Mas sabe falar menos do que eu? Legal, tu sabe falar mais? Você tem humildade para ajudar ele a falar melhor? Quem foge da igreja, amado, foge dos processos de Deus. Quarta coisa que eu aprendo com a igreja é que a igreja é lugar de proteção espiritual. Atos 2, versículo 42 diz: e preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Você se lembra quando estava o povo se preparando para sair do Egito? O que aconteceu? Antes deles saírem, eles precisaram passar o sangue no umbrais das portas. Aqueles que estivessem debaixo daquela cobertura não iriam ser atacados. Deixa eu falar algo para você, amado. Enquanto você está debaixo da cobertura espiritual, você tem proteção. Não, você não entendeu. Eu vou falar de novo. Depois leia com calma em casa o Salmo 91. É um salmo de guerra. E agora eu vou compartilhar uma raiz de intercessão que eu carrego. A palavra no Salmo 91 diz que a batalha, ela começa de noite. E aí, se você ler o Salmo 91, diz que a peste que se propaga nas trevas, a mortandade que assola ao meio-dia. Depois vai lá na estatística e vê qual é o horário de mais morte que tem. Meio-dia. Você começa a perceber que o inimigo tem as estratégias de guerra. Então tem o horário das 3 da manhã é guerra. Tem o horário da meia-noite é guerra. Tem o horário de meio-dia é guerra. A palavra diz que se nós estamos vivos hoje, nossos olhos estão abertos, respirando, é porque o inimigo não teve sucesso na batalha que tentou travar contra a minha vida e a sua. Vários inimigos, durante as horas, fazendo troca, revezamento. Pastora, mas você está dificultando. Sim, vou dificultar mais ainda. O demônio que está aqui não é o demônio que está no outro bairro.
Eles não são oniscientes, eles não são onipotentes e não são onipresentes. Presta atenção. Eles revezam, eles não conseguem batalhar juntos. A palavra diz no Salmo 91 só uma coisa pra gente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Assim diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai cobrir com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade, o seu pavê são escudo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não será atingido. Para todas as guerras travadas, um esconderijo debaixo das asas do Altíssimo. Amado, a igreja ainda é lugar de proteção. Deixa eu falar algo para você que eu não sei se você sabe. Se teu nome está na igreja, se está dentro do cadastro da igreja, todos os dias às 5 horas da manhã eu estou orando pela tua vida. Eu estou entregando a sua casa. Eu estou entregando tudo aquilo que se chama pelo seu nome. Se você vive um dia normal e acha que foi normal, não foi. Tinha cilada, tinha guerra travada, mas nós declaramos e decretamos proteção divina. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, fala para ela: não era normal de tu estar aqui hoje, não era normal de você estar num culto como esse. Existem ordens do céu para proteger a sua vida. Se o teu olho abriu é porque tem propósito. Se você está vendo, se você está ouvindo, se tua família está com saúde, desfruta da presença de Deus. De reclamar que poderia estar pior, amado. Eu costumo falar para os meus filhos: se com Deus está difícil, imagina sem Ele. Deus tem feito grandes coisas. Começa a olhar com os olhos espirituais. Billy Graham diz que a igreja é o plano de Deus para alcançar o mundo. Longe da igreja, amado, você não fica mais livre. Longe da igreja você fica mais exposto. Está achando que está tudo bem? Você está exposto. Quanto mais firme você está, quanto mais misturado com as pessoas você está, mais protegido você está. Quinto e último ponto. O pessoal da dança está preparado? Ministério de Louvor não sobe? Não sobe. Quinto, a igreja é o lugar de propósito e serviço. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amado, o seu dom não foi dado por você. O seu dom foi dado para servir as pessoas. Eu acho lindo porque quando uma pessoa diz: eu sei ensinar. Amados, não é qualquer um que sabe ensinar. Quando uma pessoa recebe um dom, quando eu vejo o Rafael tocando teclado, eu digo: quantos cursos você fez? Ele diz para mim: pastora, eu realmente não fiz. Um dia tocando em casa, né? Quando criança. Não? Vendo foi. É aquela hora que você diz assim: por que o senhor não derrama essa unção para mim? Eu já tentei aprender teclado. Eu sei tocar um pouquinho de violão, mas eu sei cantar uma música. Igual o pastor Diego. Que é aquele louvor bem antigo. Girei, o Deus da minha provisão. Amado, ainda cantando assim. Pim, tom, tom. Girei. Aí tu faz assim, girei. Aí eu falo: vamos gente, canta. O Deus da minha provisão. Aí depois, shalom. O Senhor é a minha... Chama! Aprendi, amado, com uma dificuldade. O teclado, para mim, não é um negócio que faz sentido na minha cabeça.
Eu fico, como ele consegue tocar 2? 1, 2. Aí você já percebeu, amado, no louvor? Ele está tocando aqui, de repente ele faz um tananana. Eu falo, sem olhar. Me bota para tocar aquilo ali. Tem, tão, tão, tem. Quando você recebe alguém lá na recepção e a pessoa diz assim, por causa de você. O teu abraço naquele dia, amado. Ser da recepção é um dom, porque hoje as pessoas estão rabugentas. Não tem aqui, né? Não tem, graças a Deus. Mas as pessoas hoje estão mal-humoradas. Quando você está servindo alguém no estacionamento, amado, as mulheres agora inventaram, Jefinho, que elas querem fazer estacionamento também no culto das mulheres. E eu gostaria que você aprovasse ou não. Não aprovou, né? Obrigada. As mulheres dirigem bem, amado. Tem mulher que dirige aqui? Levanta a mão aí e dá uma glória a Deus. Esses dias eu entrando no shopping ali para ir para academia, eu falei pro meu marido assim, amor, aquela mulher ela tá dando uma ré, mas ela tá dando uma ré para a parede. Aí Diego, será que ela vai bater, amado? Pum! Eu queria sair do carro e ia falar, amada, tá tudo bem? Aí Diego, ela deve estar com o dinheiro sobrando para gastar, amor. Ela não tem onde gastar, ela decidiu bater. Amado, a pessoa que está no estacionamento, ela tem o dom de dirigir e guardar seu carro, porque seu carro poderia estar todo amassado. Mas ela está preservando. Eu acho uma graça o Rafa. Quem conhece o Rafael aí? Cerezé. Amado, desde que o mundo é mundo, Rafael é daquele jeito ali. Rafael fez o churrasco do meu noivado há 25 anos atrás. Primeira coisa que ele faz, quer que eu dirija para você? Tem gente, amado, que tem dom. Entra no carro de quem dirige sem dom. Agora a igreja vai travar. Quantos aqui já dirigiram do lado de quem não sabe dirigir? Levanta a mão. 3 pessoas levantou, amado. Amado, você já dirigiu do lado de pessoa que passa em segurança? O pé da gente fica assim, ó. Aí depois você segura onde? Fala pra mim, já tá acabando. Aqui. Quando a pessoa estiver do seu lado enquanto você dirige e pegar aqui, pode ter certeza, você vai pegar o certificado, dirige mal. Amado, tudo que a gente faz bem, com excelência, é um dom. E o dom que a gente carrega é para servir ao próximo. Não, deixa eu falar de novo. Aquilo que você faz de melhor, Deus não te deu para ficar parado. Ele fez para servir essa pessoa que está do seu lado. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí e fala para ela, é para você o meu dom. É para você o dom que eu carrego. Amado, tu já viu as meninas da dança? Vou falar de novo. Já viram o pessoal da dança e hoje vão arrasar. Já está vindo aqui a Nayane, já está vindo a Gabi. Amados, fazem uns negócios meio que... Cadê a Jéssica? Jéssica... Amados, a Jéssica estava aqui, parecia uma adolescente. Eu falei, que dom, além de dançar, ela ainda parece jovem. Mas ela é jovem. Mas sabe como... Quando a gente está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, amado, a gente faz feliz, a gente faz bem. Você viu o louvor, cara, hoje? Quando o Luan puxa a Carol do lado, tua alegria é. Eu não sei vocês, mas eu celebro, sabe por quê? Porque eu não sei fazer isso, amado. E não é porque eu não sei fazer que eu não celebro quem sabe. O corpo de Cristo é enquanto você faz, eu desfruto do que você faz. Quando eu fizer, você desfruta do que eu estou fazendo. O corpo de Cristo é crescimento em todo o tempo. Não tem como eu não falar do Brenner, né? O Brenner quando sobe...
Ele vem trazendo a presença, amado. Até quando ele erra errando bem. Eu falo, quando tu for errar, erra direito. Uou, vai erra bem. Aí eu vou dar uma chave agora. Vocês querem essa chave? A chave do dom que Deus derramou na vida dele, que já recebe. Quando ele erra ou alguém erra, ele vira e fica rindo assim, ó. Ai, é muito bom. Aí eu falo, que legal, quero brilhar e erra. Mas até errando a gente está usufruindo do dom. Aí ele vê, nas horas escuras da minha vida. Aí ele olha para Carol. Aí quando a Carol não canta, ele faz. Amado, ser igreja é muito bom. A nossa vida não teria o mesmo efeito se a gente fosse sozinho. Essa pessoa que às vezes enche o seu saco, amado. No final você diz assim, eu dei um fora nesse irmão. Por que eu dei um fora nesse irmão? Aí quando tu chega em casa, tu vai tomar banho, tu lembra do irmão. Aí quando chega na segunda-feira, tu não consegue viver a tua vida direito, até tu mandar mensagem e dizer, meu irmão, me perdoa. Eu fiz errado, porque na verdade não é você que é difícil, é eu que ainda não amadureci o suficiente para aceitar como você é. Olha para essa pessoa, pega na mão dela antes do culto acabar e fala para ela, você é importante demais para essa igreja ser o que é. Você é importante para essa igreja, você é importante da forma que você é. Amado, peraí. O que seria da sua vida se você não tomasse um cafezinho lá na entrada? Quando eu olho para a cafeteria, depois que eu saio do cafezinho, eu olho e falo, a Nívia está lá, a Nívia está lá. Nós só conseguimos viver o que vivemos porque nós aceitamos uns aos outros e dizemos, é importante você estar aqui. É importante você estar aqui. E quando a gente perde, amado, a gente chora muito. Quando a gente vive momentos difíceis, a gente chora. A gente entra no luto, sabe por quê? Porque a gente sabe que é importante para Deus ter a pessoa lá, mas também era importante a pessoa enquanto estava aqui. Você não é mais uma pessoa sentada na cadeira. Você é alguém que o pastor conta. Você é alguém que o pastor ama. Você é alguém que essa liderança respeita. Respeita a sua vida. Eu profetizo sobre você. Todos os dons sendo desenvolvidos. Crescendo. Enriquecendo. Para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quer aplaudir, amado? Aplaude por causa dessa pessoa aí. E eu fecho dizendo, Salmo 92:13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos de Deus. Amados, quem está plantado floresce. Quem está solto seca. Os anos vão passar, você está plantado, você vai florescer. Talvez você não vai florescer no tempo da pessoa que está do seu lado, mas deixa eu te garantir algo, você vai florescer. Uma hora você vai florescer, Ele está trabalhando você. Agora, se você está solto, você está sem raiz, você vai secar. Você não vai viver o propósito de Deus sozinho. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, não precisa levantar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de sermos igreja. Ser igreja é muito bom, Pai. Ser igreja é leve, é fácil. E o melhor é saber que quando os nossos olhos se fecharem aqui, eles se abrirão rapidamente, encontrando eles mesmos contigo. Se eu não aceito quem está do meu lado aqui, eu não posso estar aí contigo. Por isso, ensina o nosso coração a amar sem reservas. Ensina o nosso coração a ter compaixão. Ensina, Jesus, o nosso coração a crescer junto com os nossos irmãos. Eu te agradeço por essa oportunidade. Nós te pedimos, Senhor, manda mais. Manda mais filhos para essa casa. Nós estamos preparados para cuidar deles.
Manda mais pessoas para esse lugar, porque igreja só é igreja quando tem pessoas. A gente não se isola. A gente não quer ficar sozinho, a gente quer ficar junto e misturado mesmo, Jesus. Ajudando uns aos outros em amor. Ajudando, Pai, aos necessitados, aos perdidos. Senhor, nós te agradecemos porque esse lugar, se é importante para o Senhor, é importante para a gente também. Nós te agradecemos por essa noite, por esse domingo, por essa palavra. Nós te agradecemos pela semana maravilhosa que teremos. Nós te agradecemos pelas células, pela comunhão. Nós te agradecemos por cada irmão, por cada serviço, por cada entrega, por cada dom. Se não fosse aquilo que o Senhor derrama sobre nós, nada aconteceria. Por isso nós te exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome e dizemos que sem ti nada podemos fazer. E que o Senhor possa sentir a vontade de continuar fazendo. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir bem forte e receber o ministério de dança.